Olá galera, meu nome é Fernando Neri e vocês estão no canal Filósofo dos Livros. Não faz muito tempo que nós não nos vemos. Aliás, a minha presença aqui no canal tem sido constante. E essa constância vem porque eu tenho lido muito rápido e estou tendo acesso a livros maravilhosos, livros que realmente vale a pena compartilhar. Teve um que foi mais ou menos, mas esquece, releve. Mas no geral, estou tendo esse ano de 2021 livros muito bons que merecem ser compartilhados. E aquele que não foi muito bom também merece ser compartilhado pela questão de ter feito, ou melhor, ter causado reflexões na minha vida. E hoje eu trago um livro muito especial, que você já sabe o nome dele, porque já está no título desse vídeo, então não tem como dizer, oh, que surpresa. Não, não é surpresa. Vocês já sabem. A gente fala assim, como se fosse dar a grande surpresa, mas vocês já estão sabendo. Eu estou mencionando, ou melhor, falando. Hoje eu estou muito assim. Estou mencionando, estou falando, estou sempre me corrigindo. Mas essa questão de estar se corrigindo não é algo à toa. Tem muito a ver com o que está falando nessa obra. Então, fazer correção, de certa maneira, é a expressão de uma reflexão que o livro Siddhartha, deixa eu arrumar aqui o reflexo, ou melhor, arrumei, e o livro Siddhartha, de Hermann Hesse, nos causa essa reflexão, essa questão da correção é algo muito presente nessa obra. E eu já aviso, se vocês se interessarem em adquirir esse livro, na descrição desse vídeo tem um link para você comprar. E, infelizmente, não é a mesma edição que eu tenho. Eu não encontrei dessa edição, que é uma edição da Folha, mas é outra edição que é muito boa, porque eu já li esse livro na outra edição, então eu sei que vocês até, é capaz até de vocês gostarem muito mais da outra edição do que essa minha. Infelizmente eu não tenho a outra edição em mãos, porque eu emprestei e uma pessoa não devolveu. Então, me restou apenas esta. Na realidade eu tinha 3 livros desse, e 3 edições diferentes. Emprestei 2, não me devolveram. E essa aqui eu não empresto de jeito nenhum. Mas vamos falar do Siddhartha, do Hermann Hesse, que, como eu disse, tem tudo a ver com correção. Bem, esse livro aqui, esse livro especial, vai estar falando de Siddhartha. Oh, Siddhartha. Mas não se engane, não é o Siddhartha Gautama, não é o Buda, é outro Siddhartha. O Siddhartha mencionado na obra é um rapaz de uma família nobre, da aristocracia religiosa, que é assim um exemplo, um modelo de vida para as outras pessoas. Siddhartha é um rapaz religioso, é um rapaz que se dedica à meditação, é um rapaz que está lendo as leituras sagradas e ele é admirado por causa desse aspecto de santidade. Siddhartha é admirado pelo seu pai e por um amigo chamado Govinda, que o acompanha desde a infância. Todos veem Siddhartha como ele se fosse algo imaculado, o suprassumo da religiosidade. E esse Siddhartha, que é o suprassumo da religiosidade, esconde algo dentro de si que ninguém percebe. No fundo, por detrás daquela imagem forte, por detrás daquela imagem segura, há um jovem inquieto, há um jovem que tem dúvidas, há um jovem que, apesar de se dedicar ao máximo, ele está insatisfeito com as suas descobertas. Ele acha bonito tudo aquilo que está vivendo, mas ele acha que também existe um sentido mais profundo. Tudo aquilo que ele vivencia, que é admirado, para ele não basta. Tem algo assim que ele precisa ir atrás. Ele sente que falta algo. Porém, as pessoas à sua volta não percebem as suas inquietações.
Até que um dia, um grupo de ascetas aparece na sua cidade. E esse grupo desperta a curiosidade do Siddhartha. E ele vê neles a possibilidade de melhorar sua espiritualidade. E ele comunica ao seu amigo Govinda que vai sair de casa para seguir esse grupo. O amigo fica espantado, porque ele não tinha muita noção das inquietações do Siddhartha. Mas ele dá um alerta. Você vai ter que falar com seu pai, vai ter que explicar para ele que você vai sair de casa. Como é que você vai fazer isso? Siddhartha pensa, vai e conta ao seu pai. Diz que vai sair de casa para seguir esse grupo religioso, esse grupo de ascetas. O livro, eu não sei porquê, ele deixa bem claro que o pai não gosta da ideia do Siddhartha, porém, ele não grita, ele não tem um acesso de violência. Ele fala calmamente, conforme convém a um Brahmane, a essa pessoa da aristocracia religiosa, e diz para o filho que não quer que ele saia de casa. E Siddhartha obedece. Porém, ele fica numa posição que eu não entendo também por que ele tem essa atitude, mas é uma posição de ficar num local parado. Siddhartha não faz nada, ele fica imóvel. E o pai percebe que o Siddhartha está ali imóvel. Fica ali sempre observando, notando. E depois de uma outra conversa, permite que seu filho siga os ascetas. Então, quando Siddhartha vai para seguir esses ascetas, o que ocorre? Ele encontra Govinda no caminho. Govinda, ele tinha assim uma admiração tão intensa pelo Siddhartha que ele vai seguir os ascetas, porque na realidade ele não estava seguindo a seta, ele estava seguindo o Siddhartha. Então ele vai ao encontro e os dois partem em busca desses ascetas religiosos que são conhecidos como sadhanas. Eu ainda não tinha mencionado esse nome. Ao adentrar no grupo dos sadhanas, os dois aprendem técnicas de espiritualidade, que significa fugir do eu. Então, eles saem de sua individualidade em busca de outra coisa assim, espiritual, algo diferente. Eles vivenciam esse tempo fora de si para o encontro dessa... Eu não vou utilizar o termo adequado, mas um termo que se aproxima dessa identidade religiosa. Então, por conta disso, o Siddhartha e o Govinda, eles passam a conversar menos. Eles não deixam de dialogar entre eles. Mas, na maioria do tempo, eles estão, assim, meditando, entrando em contato, saindo de si, saindo do seu corpo, para se encontrar com essa identidade religiosa. Mas, sempre tem um mas. O Siddhartha conversa com o Govinda em algumas ocasiões e pergunta: será que nós estamos alcançando uma elevação tal? E o Govinda, como ele tem aquela admiração que esbarra um puxa-saquismo que chega até a ser chato, elogia: não, Siddhartha, nós estamos realmente nos elevando, especialmente você. O Govinda esquece de si mesmo. Ele meio que se menospreza, mas o Siddhartha tá ali, bonito, belo, forte. Então ele elogia o Siddhartha. E o Siddhartha olha pro Govinda: tá bom, mas não é bem isso. Até que o Siddhartha, ele acaba esnobando os sadhanas. O Siddhartha esnoba os sadhanas, dizendo que tudo aquilo que ele estava aprendendo com aqueles religiosos, ele poderia aprender com o bêbado. Porque, da mesma forma que ele saía do corpo, mas ele voltava para o seu corpo, o
uma pessoa bêbada saía do seu corpo, tinha esse momento de distração, alcançava essa elevação espiritual, mas depois voltava para a realidade. Então, um bêbado poderia realizar a mesma coisa. Nesse interim, eles ficam sabendo que uma grande figura mística está ali por perto. E essa figura mística é o Gotama, o Buda. Quando eles ouvem falar do Buda, eles ficam encantados. Especialmente o Govinda. Aí, nesse momento, o Govinda, que sempre está ali seguindo o Siddhartha, ele passa a tomar uma espécie de iniciativa. E ele convence o Siddhartha a sair dos sadhanas para seguir o Buda. E dessa vez, eles também acham que devem, antes de sair, conversar com o chefe, com a autoridade dos sadhanas, pedir a permissão para sair. Só que vai apenas o Siddhartha conversar com esse homem religioso. Ele explica que teve aquela experiência, que aprendeu coisas com os sadhanas, mas ele queria algo diferente. E ele menciona que vai seguir o Buda, o Gotama. Diferente do pai dele, que é um homem calmo, que não responde nada. Essa autoridade religiosa começa a gritar e a xingar o Siddhartha. Algo assim que meio que nos choca, porque o pai, que era religioso, porém ele não era assim uma autoridade religiosa, é calmo. E essa autoridade religiosa, que deveria representar a mansidão, tem um acesso de violência. Aí nesse processo já começa a perceber que tem alguma criticazinha à religião de alguma forma. Mas o Siddhartha não aceita a crítica. Diferente do pai que ele obedece, o Siddhartha enfeitiça o chefe do sadhana e acalma. E o livro vai descrevendo como ele faz isso. O livro não usa a palavra hipnose, mas eu entendi que o Siddhartha, na realidade, ele hipnotizou o sadhana e fez ele ficar calmo. Mas isso é uma conclusão minha. Não existe a palavra hipnose no livro. Existe enfeitiçar. Então pode ser que seja algum feitiço dessa religião que eu desconheça. De qualquer forma, o sadhana se acalmou e os dois foram ao encontro do Buda. Eles seguem uma trajetória, eles são hospedados por uma mulher, recebem comida, eles pensam, ou melhor, eles são convidados a descansar, porque essa mulher ela acolhia os peregrinos que iam ao encontro do Buda, mas eles não querem. Eles continuam atrás do Buda, aí descansam num local, na rua, até que encontram um grupo de monges, no qual está o Buda, e sem ninguém falar, os dois olham para o Buda e identificam. É esse o homem. O Buda ele tinha um aspecto elevado, um aspecto de santidade. O Govinda então fica apaixonado pelo Buda. E o Govinda toma a decisão. Eu vou ficar aqui. Eu vou seguir ao homem. E o Govinda faz parte, resolve fazer parte do grupo dos seguidores do Buda. Ele já assume, sem questionar muito ao Siddhartha. Porém, depois que ele assume, que ele se propõe a seguir, ele olha para o amigo e viu. Siddhartha não aderiu ao Buda. Apesar de ter visto a santidade do Buda, ele não quer segui-lo. Aí, depois disso, os dois conversam. O Siddhartha deixa muito claro para o Govinda que não vai seguir o Buda. Porém, ele diz ao amigo que admirava a decisão, porque pela primeira vez o amigo estava tendo iniciativa. Porque antes o amigo só vivia à sombra do Siddhartha. Agora o amigo estava tendo uma iniciativa. O amigo ia seguir o seu próprio caminho. Ou seja, a partir daquele momento, o Govinda ele ia ter a sua própria trajetória.
e eles se despedem, mas antes o Siddhartha vai conversar com o Buda. Eles têm um pequeno debate religioso que eu não entendi, sinceramente, quem venceu. Aliás, refletindo melhor, na realidade nenhum venceu. Cada um expôs a sua opinião religiosa e viram caminhos diferentes. Mas mesmo discutindo com o Buda, o Siddhartha, ele em nenhum momento duvida da santidade. Ele duvidou da santidade da religião primeira dele, duvidou da santidade dos sadhanas, mas no Buda ele realmente reconhece o mestre. Mas, apesar de reconhecer toda, poderia dizer, a maestria do Buda, ele percebe que o caminho do Buda não é o seu caminho. Ele tinha um caminho muito diferente para seguir. E é a partir daí que o livro fica muito, mas muito interessante. Quando o Siddhartha se despede do Govinda e vai seguir a sua trajetória. A primeira reflexão do Siddhartha é a seguinte: até agora eu fugi do meu eu. Eu fugia da realidade para ter um encontro espiritual. Mas eu estava errado. O verdadeiro caminho é encontrar comigo mesmo. Eu não posso mais fugir de mim. E nisso ele começa a mudar. Tudo aquilo que ele via no mundo, que ele rejeitava, que ele julgava passageiro, ilusório, parece ter sentido na vida dele. Então ele começa a olhar mais as cores, as árvores, as pessoas, e perceber que elas são o que elas são. E que essas coisas de aparência transitória tinham algum sentido, tinha alguma mensagem para eles. Ele nota isso, que tem uma mensagem para ele. Existe algo especial que ele deve seguir. E aí o caminho dele muda. E nisso ele segue uma trajetória nova. Olha a moto, gravando de madrugada e a moto vê. E olha como a moto faz. Parou. Podemos continuar. E nisso ele segue uma religião diferente e dá a entender mais uma crítica do livro às religiões tradicionais. O livro parece criticar as religiões que pregam o isolamento, que prega que as pessoas devem evitar o mundo. E mostra o Siddhartha integrando o mundo, acertei. E mostra o Siddhartha integrando o mundo à sua espiritualidade. Ele percebe que o mundo tem uma mensagem, que ele não precisa rejeitar as coisas do mundo, que ele pode incorporar. Porém, o Siddhartha, ele desvia um pouco do caminho, ele passa a cometer alguns erros, ele sai do rumo. E, dentro disso, ele começa a perceber o seu erro e ele começa a fazer correções na sua vida a partir de reflexões. E é por isso que eu disse no início desse vídeo, a obra Siddhartha de Maharishi fala de correções. Eu não vou dar mais detalhes assim específicos dos fatos, mas eu diria assim que o livro é especial nesse sentido. Por quê? Ele faz uma crítica às pessoas que vivem essa religião isolada, mas ele também critica o comportamento daquelas pessoas que se entregam aos prazeres do mundo de forma descontrolada e mostra um caminho do meio, um caminho que seria assim o equilíbrio, e demonstra que esse caminho ele não é assim, ele não chega de pronto para o ser humano, mas ele é feito através de... Obrigado, moto. Esse caminho ele é feito a partir de descobertas, através do processo da vida. É um caminho de busca,
é um caminho de acertos e erros, ou de erros e acertos. E ele erra, ele acerta, ele para, ele recomeça, ele tem altos e baixos, e assim ele vai construindo a espiritualidade dele. E eu entendi principalmente que, apesar do livro estar impregnado de aspecto religioso, a grande mensagem da obra é a busca do ser humano. E essa busca transcende os limites religiosos. Essa busca faz com que o ser humano procure o seu caminho. Então eu diria que esse livro, apesar de ter uma linguagem levemente religiosa, serve para todo ser humano, porque todo ser humano ele tem uma busca, ele tem uma missão que deve ser refletida, ele tem um agir. Então, você que está vivendo, você vai seguindo a sua trajetória, acreditando que aquilo é o correto, mas chega um momento que pode acontecer de você descobrir, não é isso. E o que eu faço? Eu desisto? Não. Eu repenso a minha vida e eu recomeço. É isso. Essa é a grande mensagem, essa é a grande sacada. Você não deve se entregar ao desânimo quando erra, mas dar continuidade e sempre procurando o seu aperfeiçoamento, seja na área religiosa, seja na área profissional, seja na área amorosa. Aliás, o livro também fala de amor, sexualidade, que é algo muito importante aqui encontrado. Então, vale mais um motivo para vocês lerem o livro Siddhartha. Enfim, não se engane. O livro é fininho? É. Mas ele nos possibilita muitas reflexões. O livro é bem rico. Digamos assim que é uma terapia gratuita. Você vai lendo as páginas e vai olhando a vida do Siddhartha, vai se identificando, identifica os erros dele, identifica os seus erros, pensa, reflete e pá, muda. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!